Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma sessão de medicina interna. Sempre lembrando que esse material vai estar disponível no canal da Sociedade de Radiologia do YouTube, no meu canal Radiologia também no YouTube, e alguns casos também eu vou colocar no meu Instagram, @canal Radiologia. Sintam-se à vontade de acompanhar, de se inscrever, né? Tem muita coisa legal além de medicina interna, principalmente no canal da Sociedade, tá bom? Então, como eu compromisso com vocês, vamos começar às 10 horas e vou trazer alguns casos para vocês, exatamente como eu abordo eles no dia a dia, tentando ser o mais prático possível, tá? Fugindo das sessões mais tradicionais. Especialmente hoje eu vou trazer 4 casos que eu considerei 4 casos desafios. São 4 casos que eu errei. Eu errei os 4 casos inteiros. Botei uma hipótese diagnóstica e não era. Teve uns até que eu botei 2 hipóteses diagnósticas, nenhuma das 2 era. Então, vou trazer, são lesões, algumas delas mais raras, tá? Mas alguns dados também de importância, porque, assim, um caso raro ele também ocorre. Eu acho que a sessão, uma das situações importantes dela, passar para vocês essas filigranas que às vezes a gente pega de alguns casos difíceis, tá? Então, de permissão, casos a gente vai ter uns casos mais fáceis. Eu vou começar com um caso relativamente fácil, mas que tem algumas informações de importância para você interpretar o caso e fazer interface com o médico solicitante. O primeiro deles é uma trombose portal não cirrótica, tá? Então, vamos lá. Paciente sexo feminino, 40 anos, diagnóstico prévio de trombocitemia essencial, tinha uma síndrome de anticorpo antifosfolipídio há 10 anos, procura atendimento hospitalar com queixa de dor abdominal, aumento de volume abdominal há 15 dias, nega febre, náuseas, vômitos, fazia uso regular de Marevan, tinha história de AVCs isquêmicos pregressos e relata a mãe com trombocitopenia. Então, vamos lá. Ela fez um ultrassom de abdômen antes dessa ATC que eu vou mostrar para vocês. Botei amarelo só para a gente otimizar aqui o tempo, contorno irregular do fígado, uma textura um pouco heterogênea. O que eles identificaram como veia porta de 0,8 centímetro, lembrar que até 1,2, né? Tinha um histórico tinha uma imagem de colecistopatia litiásica crônica, possivelmente com espessamento parietal, né? com cálculo no interior, esplenomegalia homogênea e sem evidência de ascite. Também fez um Doppler do sistema porta com fluxo intrahepático portal preservado, ou seja, os ramos portais dentro do fígado estavam ok. Tinha sinais de colateralização no tronco portal, aspecto de degeneração cavernomatosa da veia porta. Tinha um aumento da vascularização entre o ilho esplênico e o rim esquerdo, possivelmente devido a um shunt espleno-renal espontâneo secundário a esse processo de obstrução portal. Então, vamos ao caso. Então, esse caso foi feito lá na FRJ, no Fundão, tá? Eu vou passar aqui para vocês. Foi feito protocolo de dor abdominal, né? Não sei por que inseriram um tórax, mas, enfim, vou passar para vocês. Foi feita uma fase portal que ela permitiu o diagnóstico do que a gente estava estudando, tá bom? Então, já queria que vocês observassem aqui, ó, no esôfago terminal já tem vasos colaterais, tá? São vasos colaterais. Forçando a barra dá até para ver dentro da parede, né? Aqui, junto da parede da luz do esôfago e ao redor do esôfago, tá? Chegando no fundo gástrico, elas ficam, inclusive, mais calibrosas, tá? Na parede do estômago e ao redor do estômago. Uma esplenomegalia, tá? E aqui a gente observa o que eles chamaram, que eles viram lá no Doppler, de cavernização da veia porta, tá? Então, são várias colaterais. Geralmente, isso até é uma hipertrofia de colateral da vasa vasorum da veia porta, que cresce, tá? E que recebe o fluxo mesentérico portal, que não está conseguindo caminhar pelo trato portal habitual, e aí passa a entrar no fígado. Se você for analisar na periferia desse fígado, você, por exemplo, aqui, ó, você vê um ramo portal normal. Entretanto, o que originou o fluxo desse ramo portal foi uma colateralização da veia porta, tá? Alguns dados de importância aqui é a gente interpretar isso como uma trombose portal e uma alteração do parênquima hepático secundário. Por quê, gente? Porque a trombose portal ela pode ser advinda de uma cirrose hepática, tá? A cirrose hepática é uma das causas de trombose portal. E aí o raciocínio, e inclusive os recursos que você tem para tratamento, eles são um pouco distintos. Por quê? Se você tem esse paciente com trombose portal, e o objetivo é você minimizar essa trombose, ou evitar trombose futuras, pacientes com síndrome de anticorpo pós-fosfolipídios, você quiser, por exemplo, heparinizar esse paciente, se ele tiver uma disfunção hepática, você vai ter 2 problemas, porque a síntese proteica desse paciente está baixa. Então, a cascata de coagulação pela síntese proteica diminuída vai estar comprometida. Então, a chance dele sangrar de uma eventual variz vai ser muito maior. Então, o manejo desse paciente, sendo ele cirrótico, é muito pior.
Só que esse paciente, tendo a trombose portal, ao longo do tempo, ele vai promover uma modificação do parênquima hepático. Isso não deve ser equivocadamente interpretada como cirrose, hepatopatia crônica. Habitualmente, o que ocorre nessas situações, você tem uma certa hipertrofia da porção central do fígado. Entendo a porção central, segmento 8,5 próximo ao hilo hepático, segmento 4 também, e principalmente o lobo caudado. Toda patologia vascular venosa, ou seja, trombose de veia hepática, síndrome de Budd-Chiari, trombose de veia portal, o lobo caudado, ele vicaria. Ele tem muito mais recurso para promover retorno venoso para a cava, ele está ao redor da cava, e ele recebe fluxo dos ramos portais direito e esquerdo, ou seja, ele tem dupla vascularização portal, tá? Então, ele sofre uma vicariância. Então, o que está ocorrendo nesse paciente, ele está tendo uma certa atrofia do parênquima e uma vicariância periférica, né, uma vicariância do fígado central. Habitualmente, no global, ele acaba reduzindo de volume, tá? Mas ele não perde função de síntese, tá? Então, ele não há uma insuficiência hepática associada, há muito mais um aspecto de hipertensão portal, tá? Um outro dado também que ocorre nesses pacientes é um efeito sobre a via biliar. A via biliar passa aqui no meio e ela pode sofrer efeito compressivo. O mais clássico é isso que a gente está vendo aqui, ó. É uma compressão sobre o hepatocolético, né? O hepatocolético está de permeio esses vasos, e aqui não tem nem tanto, mas às vezes você vê dilatação de via biliar, talvez o ducto esquerdo aqui um pouco ectasiado. A isso chamamos de biliopatia portal, que pode ser de duas formas, ou vascular, que a gente está vendo, ou fibrótica, ou seja, um tecido de fibrose nessa região. A gente vai ter oportunidade em sessões futuras, né, ver esse tipo de apresentação, que pode, inclusive, simular lesão infiltrativa hilar hepática. Tá? Tem alguns critérios importantes para a gente fazer o diferencial. Ou você pode ter o padrão misto, tanto colateral como fibrose associada. Ok? Tá? Então, no resto que a gente vê é sinais de esplenomegalia, colaterais, possivelmente o shunt que ele falou representado aqui por uma veia, olha que a veia renal como está calibrosa, está assim. Basicamente, o que eu queria, voltando, é mostrar para vocês alguns aspectos teóricos aqui da trombose portal. Eu recomendo que vocês vejam esse artigo, um artigo que fala mais sobre ressonância, mas traz bastante coisa também sob o ponto de vista do que o radiologista deve raciocinar no contexto da trombose portal, tá? Primeiro, diferenciar se ela é cirrótica ou não cirrótica, porque o manejo do paciente vai ser distinto. Entender a trombose da veia porta como uma manifestação de hipertensão porta, então colaterais no esôfago terminal, fundo gástrico, intracavitária, shunt espleno-renal, e situação de hiperesplenismo, que é manifesta tanto pelo aumento volumétrico do baço, como o consumo de células hemáticas, tá? Entender que esse processo ele ocorre em fases e cenários distintos, tem uma fase muito aguda, o paciente pode até chegar via emergência com dor abdominal, trombose aguda faz dor abdominal, e com o passar do tempo você tem aquele mecanismo de atrofia da periferia e vicariância e hipertrofia da região central, tá? Entender que ela pode alterar os ductos biliares, né, com a chamada biliopatia portal, entender que ela gera uma alteração de perfusão que pode gerar uma alteração do formato desse fígado. Então, o fígado, passado do tempo, ele vai ficar pequenininho, tá? Entender também que a gente tem que tentar diferenciar a trombose portal de plaquetária para tumoral, principalmente no contexto da hepatopatia crônica e se esse cara tem um carcinoma hepatocelular. O prognóstico é muito pior se esse trombo ele é tumoral, beleza? Então, primeiro caso, desafio diagnóstico é que cirrose é essa. Então, tratava-se de uma paciente masculino, 51 anos, hipertenso, com sobrepeso, tinha uma cirrose hepática de etiologia a esclarecer. Então, o aspecto dele nos exames de imagem era de cirrose hepática, entretanto, a gente não conseguiu identificar a etiologia para isso. Não tinha história de etilismo, né? Hemoglobina glicada é normal, então a possibilidade de um NASH muito pouco provável. Vírus B, vírus C, estudo genético para hemocromatose, causas autoimunes, tudo negativo. E era um cara, efetivamente, cheio de bia, uma cirrose intermediária para grave, já com encefalopatia, já com varizes de esôfago. E o que motivou a ressonância magnética que eu vou mostrar para vocês foi uma TC inicialmente que fizeram lá no Hospital do Fundão, na FRJ, que foi questionava uma lesão infiltrativa no lobo direito. Tá? Será que é um CHC infiltrativo? Como ele fez uma hemorragia digestiva vultuosa, será que é uma lesão isquêmica pós-hemorragia? Foram algumas situações que foram aventadas. Vamos para esse caso. Então, ele é aqui. Então, vamos iniciar fazendo a avaliação T2 do caso. Tá? Então, ó, T2, plano coronal.
tá? Um fígado com contorno bastante irregular, o lobo direito menor, né? O lobo caudado grande, segmentos laterais grandes aqui. No lobo direito, talvez umas imagens nodulares, tá vendo? Meio esquisitas, né? Parece que tem uma periferia com um certo hipossinal, né? Então, vou mostrar também o T2 axial, que eu acho que é uma sequência muito útil, né? Começo sempre meu exame por aqui. Repare que esse lobo direito ele tem um sinal um pouquinho mais elevado que o lobo esquerdo, né? Os nódulos aqui grandes, lobo esquerdo alterando bem o contorno, tá? Quando eu vi no T1 em fase fora de fase, eu comecei a tentar mudar um pouquinho a ideia, né? Eu estava achando que os nódulos eram a doença, agora achei que os nódulos eram a vicariância e a doença estava no lobo direito, ou mais tinha doença no lobo direito. Mas nitidamente o aspecto de hepatopatia, inclusive, já coincide nesse paciente. Quando eu olhei a difusão, eu fiquei mais ainda com essa impressão, tá? Então aqui, ó, tá o maior valor de B da difusão, tá? E realmente o lobo direito que parecia ter mais doença, o lobo esquerdo, ó, uma difusão mais ou menos próxima do fígado, talvez o aspecto morfológico de vicariância, de crescimento, beleza? E aí, vamos ver o estudo da dinâmica de impregnação. Vou botar aqui um arterial, vamos botar aqui um tardio. Aqui, tá? Então, a primeira aqui é uma fase arterial, a segunda, desculpa, uma fase sem contraste, a segunda uma fase arterial e a terceira uma fase tardia. Então, aquela área no lobo direito, ela não tinha hipervascularização, ela tinha até mais componente hipo do que hipervascular, tá? Com o passar do tempo, pegava contraste, mas continuavam talvez aqueles nódulos meio hipovasculares, tá? E eu fiquei, confesso para vocês que eu fiquei meio perdido, né, no que pensar de etiologia para esse processo e até se tinha lesão, se não tinha lesão, se era fibrose confluente, se não era fibrose confluente, tá? Então, vamos voltar ao caso, tá? Então, foi biopsiado esse lobo direito e é aquela confusão das informações, né, que te falam um bando de coisa de célula, de citoplasma, de anticorpo, que você não entende nada. E o diagnóstico final desse caso foi hemangiotelioma epitelioide. Tá? O hemangiotelioma epitelioide, gente, hoje é considerado uma lesão tumoral maligna de baixo grau, tá? Relativamente recente, é um tumor tem umas 3 décadas, né, de apresentação dele. Foi feito um transplante hepático e o estudo explante confirmou esse diagnóstico, tá? Esse paciente continua vivo até hoje. Existem algumas etiologias de doença hepática que podem justificar o transplante hepático. Uma delas é hemangiotelioma epitelioide, outra é o implante de carcinoide, que você só tem implante hepático, né? Quem fez isso foi o da Apple, o Steve Jobs fez esse tipo de transplante por implante de carcinoide, tá? Então, aqui, ó, repara, eu vou mostrar aqui para vocês, nos segmentos 4, 5, 6, 7, 8, tá? Tinha o tal hemangiotelioma epitelioide, tá? Então, bem no lobo direito, estendendo um pouquinho para o segmento 4, fechou hemangiotelioma epitelioide hepático como doença do explante, isso aí nem é biópsia, tá? Então, isso aqui é do estudo do explante. E quando a gente vai à literatura, existem algumas formas infiltrativas do hemangiotelioma epitelioide, como essa daqui, que eu mostro na tomografia computadorizada, é um artigo relativamente antigo, mas ele é bem legal para uma visão global, né, de diferentes métodos do hemangiotelioma, mostrando esse padrão infiltrativo de lesão, tá? Mas eu não queria que vocês ficassem com uma ideia, assim, da apresentação atípica do hemangiotelioma. Então, eu vou mostrar um caso do hemangiotelioma do meu curso, que ele é bem típico, para a gente poder avaliar, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Tá? É uma imagem do meu curso hands-on. Isso é uma paciente jovem, professora, que ela teve epigastrologia, fez um ultrassom, nódulos hepáticos, fez uma tomografia, negligenciou a entrega da tomografia para a médica assistente dela, melhorou da epigastrologia, piorou da epigastrologia 1 ano depois, aí a médica cobrou a tomografia, quando ela foi entregar a tomografia tinha uns nódulos a esclarecer. E aí ela pediu para repetir, porque já passava 1 ano. E aí eu entro na jogada. Ela pediu para repetir para fazer comigo. Então, essa é a tomografia da paciente. Ó. Então, repare que são nódulos periféricos que a paciente tem. Quando a gente administra o meio de contraste, alteração perfusional, comportamento hipovascular, tá? E repara, ó, a ressonância vai ficar melhor, vai ter um aspecto em alvo dessa lesão, tá? Um outro dado que eu queria falar para vocês, repara que ela faz uma retificação do contorno hepático, algumas lesões, tá? Isso é tênue, a ressonância mostra melhor. Tá vendo aqui, ó? Uma discreta retificação.
tá? Então, retração capsular é um marco do hemangioendotelioma epitelióide, distribuição periférica, apresentação em alvo e retração capsular. Eu não contente com essa tomografia, eu botei ela na ressonância, então fiz só um complementozinho, tá? Então, só fiz T2 e difusão nela, ó. Olha a retração capsular aqui, gente, tá vendo? Tá? Então, olha um aspecto em alvo, vou mostrar para vocês, tem um Excel bem bonito, um aspecto em alvo aqui para vocês, ó. Então, aqui, ó, olha de novo a retração capsular, tá vendo? Retraindo a cápsula aqui. Distribuição bem periférica, olha um aspecto meio em alvo, e talvez ó, o aspecto mais em alvo de todos, esse aqui, ó. Beleza? Tá? Então, essa é a apresentação típica do hemangioendotelioma epitelióide. Múltiplos nódulos, distribuição periférica, apresentação em alvo, difusão restrita na periferia, onde fica a célula. Vou pegar um maior valor de B aqui para vocês, ó. Então, vamos lá. Vamos ver essa lesão aqui, ó. B0, B100, B800. Olha onde fica o sinal elevado, bem na periferia, tá? E é onde fica a celularidade dela. O mapa de ADC não me deixa mentir, ó. Vou botar o mapa de ADC nitidamente na periferia, a restrição de fusibilidade da água. Então, essa é a apresentação que eu queria mostrar para vocês não terem uma ideia de uma apresentação típica do hemangioendotelioma, mas entender também que ele pode ter um padrão infiltrativo, que pode simular hepatopatia. Tá? Terceiro caso, fratura de pênis, um caso recente que a gente teve, homem, 50 anos, sem comorbidades, relata ouvir estalo durante ato sexual de penetração vaginal associado à dor e aumento do volume do pênis, com cerca de 6 horas de evolução. Relata uso de Viagra, uso de álcool e término de relacionamento recente. Eu quis botar esses dados aqui desse paciente, obviamente sem identificá-lo, porque o histórico ele é muito similar, ele é extremamente similar, tá? Uso de estimulante, uso de álcool associado é muito frequente. Escutar um estalo durante o ato sexual é extremamente frequente. São dados que vocês podem utilizar na prática para fazer correlação clínica e demais. Beleza? Então, vamos ao caso. Tá? Então, primeira coisa desse caso que eu queria falar é protocolo, gente. Eu vou falar com o protocolo de vocês no final, mas quando você faz esse tipo de exame, geralmente o paciente está com dor, você tem que otimizar o protocolo. Às vezes é paciente que chega durante a madrugada, do meio do plantão, se o paciente chegou lá meia-noite. Tá? Então, o que não pode faltar? T2. T2, 3 planos tem que fazer. O T2 te dá uma anatomia que ela é fantástica. Tá? E estudo pós-contraste com supressão de gordura. Ele te permite ver, principalmente onde estão coleções e hematomas. Tem outras sequências que você pode fazer, tá? Mas essas duas são principais. Então, queria que vocês observassem aqui, ó, nesse plano sagital, aqui eu estou com um dos corpos cavernosos, olha a solução de continuidade aqui, ó, na tônica albugínea, tá vendo? Tá? Então, bem aqui a gente está observando a solução de continuidade, tá? Vou botar o coronal, que fizeram com supressão de gordura. É interessante para a gente ver o edema que ficou, né, em pele subcutânea, tá? Mas olha aqui, ó, de novo, ó, a solução de continuidade, tá vendo? E bem na região posterior, dorsal do pênis, né? À medida que o pênis sai da região pubiana, tá? Então, quando ele se exterioriza esse corpo cavernoso, é ali que ocorre o tipo de lesão, tá? E vou mostrar aqui para vocês um pós-contraste. Aqui eu fizeram pré-contraste, né? Vou mostrar aqui o pós-contraste. Gadorinho aqui, ó. Então, ó, por que é importante o pós-contraste? Porque eu caracterizei uma coleçãozinha, possivelmente uma coleção hemática. E olha aqui a solução de continuidade de novo. Ó. A partir da solução de continuidade, a gente observando, fizeram um outro plano aqui. Ó. Olha aqui, ó, solução de continuidade. A partir dela, a coleção. A gente observando a coleção. Beleza? Tá? Vamos voltar ao caso. Tá? Então, como a gente apresenta esse laudo, sempre falo isso para vocês, como você fez o exame, semiologia do exame e impressão do exame. Impressão do exame foi fratura na tônica albugínea na face inferolateral direita, porção proximal do corpo do pênis, com infiltração líquida adjacente, pequena coleção hemática de permeio. Então, ele tinha uma infiltração bizarra, né, um edema bizarro do pênis, uma coleçãozinha junto ao local da fratura. Tá? Então, aqui foi exatamente a fratura onde foi feito o reparo, né? Isso aqui, a recuperação do paciente é excelente. Tá? A coleção ela pode ser intracavernosa ou extracavernosa, que a cavernosa é melhor, então a coleção não comprometeu. E você tem que também ver estruturas circunvizinhas. Tem que ver o corpo esponjoso, onde passa a uretra, né? Tem que ver as veias, veia dorsal do pênis. Tá? As estruturas adjacentes também são de importância para você caracterizar. Então, esse artigo aqui é um artigo antigo, mas extremamente didático e rápido. Ele te mostra certinho o que você tem que procurar.
Tá? Então, ressonância é o método de escolha, exatamente pela habilidade multiplanar, especialmente pela diferenciação tissular em T2. T2 é fantástico. Você vê aqui, ó, o esquema é exatamente o que você está vendo aqui, ó. Corpo esponjoso, cavernoso de um lado, do outro, túnica albugínea, né, face de Book, veia dorsal, tudo você está vendo direitinho aqui. O que procurar? Então, mais frequente é uma fratura na túnica albugínea, no aspecto dorsal lá, com hematoma que ele pode ser intracavernoso ou extracavernoso, e injúria de estruturas adjacentes, né, corpo esponjoso e uretra. Onde procurar? Habitualmente no dorso do pênis, né, na túnica albugínea que reveste o corpo cavernoso e habitualmente ela é unilateral. Protocolo, o que é obrigatório? Você tem que fazer T2, 3 planos, T1 pós-contraste, 3 planos. Pode fazer também o T1 para caracterizar que a coleção é hemática ou não, mas esses dois aqui tem que fazer. Quarto caso, segundo desafio, que lesão pancreática é essa? Outro tombo do cavalo que eu levei, tá? Então, feminina, 37 anos, sem comorbidade, refere dor em flanco esquerdo, com aumento do volume abdominal em correspondência. Exame clínico demonstrava abalamento da parede abdominal anterior à esquerda, é ectoscopia, ou seja, o médico me falou, Antônio, eu olhava para o abdômen dela, eu via que estava abalada à esquerda. Na palpação havia uma massa endurecida, pouco móvel em flanco esquerdo. Restantes exames físicos do laboratório absolutamente normais. Então, ela fez uma ATC, inicialmente foi no Rios Dora, onde ela fez esse ATC. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, repara que já tem umas colaterais, comprimia a veia esplênica. Olha a massa que tinha. Parece predominantemente cística, né? Já comprimia aqui, ó. Então, tinha colaterais, a drenagem da veia mesentérica inferior estava comprimida, a veia esplênica estava comprimida. Tinha um componente cálcico aqui, ó. Componente cálcico. E parecia que tinha algumas vegetações, tá? Então, parecia ter uma vegetação aqui, ó. Não, mostrando para você, parte nores. E a mais de baixo parecia que impregnava. Essa aqui parecia, inclusive, que impregnava. Beleza? Então, foi isso que a gente viu na terceira. Então, eles deram um laudo descritivo, que eu acho que, assim, perfeito. Foi a descrição exatamente do que eles viram, tá? E aí a gente foi fazer a ressonância. Essa ressonância acabou sendo feita lá com a gente, 37 anos. Está aqui, ó. Então, vamos lá. Preparar aí para essa guerra para ver o que vocês acham que é essa lesão. Então, plano coronal T2, ó, uma massa, olha aquele componente vegetante. Interessante, né? O aspecto morfológico dele. Parecia que tinha outro componente mais inferior aqui, ó. Isso aqui é bom ver no plano axial. Um contorno relativamente liso, finamente lobulado, e meio que um sinal. Aqui não está nem tanto, né? Eu vou mostrar um sinal da garra mais bonitinho. Mas olha o pâncreas aqui abrindo, tá vendo? Isso aqui é o pâncreas abrindo para lesão. É um sinal da garra, dizendo que a origem dele é no pâncreas. Beleza? Vou botar aqui para vocês. Ponderação T2. Então, na ponderação T2, a gente observa, ó, talvez a lesão aqui, ó, um sinalzinho da garra abrindo para cá. E aqui tem alguns dados importantes. Ó, nível, poderia ser sangue, poderia ser mucina, poderia ser debris, ok? Aquele componente nodular, ó, que eu vou questionar a impregnação. O outro componente nodular aqui, ó. Queria que vocês observassem que é importante para o raciocínio isso aqui, ó, essa estrutura aqui, ó. Sabe o que é isso, gente? Isso aqui é o resto do pâncreas. Ele está com vírsum dilatado, ele está atrófico, e aqui a cauda, ó. Tá? Então, a cauda é sempre mais alta que o corpo. Então, na realidade, repara que o vírsum, ele vem aqui, ó, sem dilatação nenhuma, fica uma formação cística, e depois ele abre para um vírsum dilatado, porém possivelmente cronicamente dilatado, que permite a atrofia do parênquima em correspondência. Beleza? Então, vamos aqui na ponderação T1 em fase fora de fase, para ter uma ideia que aquele debris, mucina ou sangue, tem teor proteico elevado. Tá? Então, sinal alto em T1 em fase fora de fase. Por fim, vamos ao estudo dinâmico. Tá? No estudo da dinâmica de emprego... não, vamos fazer o seguinte, vamos também mostrar a difusão, que ela é importante para a gente raciocinar aqui. Ó. A difusão, indo para o maior valor de B, vou mostrar aqui para vocês, tem aquele componente vegetante, ele tinha uma certa restrição de difusão da água, tá vendo? Sinal bem alto na difusão, maior valor de B, B800, e baixo no mapa de ADPC. Na dúvida, a gente compara com o baço, ó. Baço brancão, braço pretão, tá? Então, agora vamos ao estudo pós-contraste. E no estudo pós-contraste, ó, pouca impregnação, tá? Uma fase tardia aqui, ó, questionável impregnação, tá? Queria destacar com vocês as colaterais,
tanto de drenagem esplênica quanto mesentérica superior. É sempre legal trabalhar com subtração, tá? Porque se você tem esses componentes que impregnam pouco, ele é meio hiperintenso, é interessante você trabalhar com a subtração. Então, a sua subtração portal menos sem contraste, parece que ganha um pouquinho de sinal aqui, né? E a outra aqui, ó, essa aqui efetivamente ganhou sinal, ó. Se ela não tivesse impregnação, gente, tem que ficar preta tal qual o líquido, tá? Então, são componentes vascularizados, porém hipovasculares. Beleza? Então, era isso. Vamos voltar para o caso. Então, nosso laudo, né, descritivo, vou resumir aqui o que botei para vocês. Ó, lesão tumoral cística pancreática no corpo, sugestivo de processo primário. Destacando os componentes com teor proteico elevado, botei mucina barra 100, formando um nível outro amorfo, marcadamente hipovascular, questionei se era vascular ou não, podendo representar coágulo, depósito de mucina, debris, ou mesmo lesão sólida hipovascular. Considerar as possibilidades de... Por que eu pensei nisso? Mulher jovem que tem uma lesão cística com componente hemático. Então, eu pensei em tumor de Francis, tá? E uma mulher que está com 37 anos, poderia ser mucina, botei o tumor cístico mucinoso. Não é o TIMP, tá? É o tumor cístico mucinoso, cistoadenoma mucinoso, cistoadenocarcinoma mucinoso. Ambos categorização borderline, ou seja, não tinha componente sólido, não tinha comportamento infiltrativo. E mandei para a patologia, mas falei, ó, num dos dois eu vou acertar. O que veio na patologia, gente? Ó, veio isso aqui, ó. Neoplasia túbulo-papilífera intraductal associada a carcinoma invasivo. Que tumor é esse? Neoplasia túbulo-papilífera intraductal. Então, vamos lá, vamos aprender, tá? Então, o que vocês vão ver é relato de caso, é um tumor relativamente novo, a primeira descrição dele é de 2009, tá? E, recentemente, a RU estabeleceu isso como um tumor individualizado. É um tumor de crescimento intraductal, ou seja, na realidade, é uma mudança do epitélio do ducto pancreático que não produz mucina. Ela produz uma secreção rica em túbulos, microscopicamente vê a formação de túbulos no interior do ducto, tá? E geralmente ela pode estar associada com displasia de alto grau. Quando ela tem esse crescimento tumoral invasivo, ela leva pela RU, né, a categorização de carcinoma invasivo associado. E repara, ó, que no nosso teve a ideia de carcinoma invasivo, tá? Ou seja, era uma situação mais avançada desse tipo de tumor. Vamos lá, representa 1% das neoplasias exócrinas pancreáticas e 3% dos tumores intraductais. Então, 97% vai estar com um IPMN. Mais frequente na cabeça, mas pode estar em qualquer lugar e não tem síndrome endócrina associada. Tem aqui uma mudança em relação ao IPMN, ao TIMP, né? O TIMP, na maioria das vezes, ele é de ducto secundário, né? E menos frequentemente de ducto principal, que é o contrário. Na maioria das vezes, isso é de ducto principal e poucas das vezes é de ducto secundário. E a apresentação é uma lesão sólida cístico com ocupação ductal. Então, na verdade, aquele segmento do corpo pancreático devia ter sido uma mega dilatação do ducto pancreático principal, dando aquela configuração cística que ele continuava dilatado com o corpo e cauda. Beleza? Então, aí mais um casinho para vocês botarem aí na lista de diagnósticos diferenciais. Terceiro caso desafio, quinto caso que eu queria apresentar para vocês, que lesão hepática, que massa hepática é essa, tá? Então, homem, 56 anos, hipertenso, com queixa de dor abdominal no mesogástrico, 1 ano de evolução. Realizou o TC de abdômen, identificou massa hepática. Relata a perda de 5 quilos no último ano, associada à plenitude pós-prandial precoce, porém também ele tinha um quadro depressivo, que essas situações de depressão também geram emagrecimento. Então, a gente não soube, o médico dele não soube dosar muito bem ou valorizar isso como uma consumpção, essa perda de peso. Foi solicitado a ressonância de abdômen. Então, vamos ao caso. Este daqui. Deixa eu só mexer aqui. Esse daqui. Então, vamos lá, gente. Então, um cara, pouca queixa clínica, né? Emagrecimento questionável, que se apresenta lá com essa massa no lobo esquerdo hepático. Uma mega massa com uma compressão importante do esôfago, tá? A vesícula tinha componentes aí mais de uma outra lesão nodular aqui, ó. Vou mostrar depois para vocês. Queria mostrar já o T1 aqui, ó. T1 em fase, fora de fase, porque além disso daí, vocês vão ver que tem lesões em outros locais.
Então, ó, uma mega massa, não tinha gordura, não tinha sangramento grosseiro, tá? Queria que, ó, ele respirou um pouquinho, ó, mas tem um pequeno nódulo aqui na cabeça pancreática. A gente vai melhorar isso no T1 FET7, tá? E na cauda pancreática, tá? Difusão dessa paciente com o nosso mapa de ADC. Então, a gente observa que há um certo grau de restrição de fusibilidade da água, da lesão. Olha a outra lesão que eu falei aqui para vocês, ó. Tá aqui a lesão, tá? E repara que, ó, essa daqui, ó, é a alteraçãozinha na cauda pancreática e essa alteraçãozinha na cabeça pancreática, beleza? Além disso, ela tinha uma terceira lesão, ó. Isso daqui eu vou mostrar. Vou voltar no T2 para mostrar isso aqui para vocês, ó. Era uma área no duodeno, também que tinha uma lesãozinha nodular, tá? Então, voltando nesse T2, olha aqui a lesão no duodeno. Não sei se está dando para vocês verem bem, tá? Mas é essa lesão aqui, ó, meio que quase que invaginando aqui. Vamos para o estudo dinâmico. E aí, ó, para quem teve dúvida, ah, Tony, acho que não tinha lesão lá no... Esse aqui já é, peraí. Vamos ver aqui, ó. Então, acho que não tinha lesão no pâncreas. Olha aqui, gente, ó. Olha a lesão na cauda e olha a lesão na cabeça. É inquestionável, tá? Então, lesões nodulares em cauda cabeça, sinal intermediário em T1 e T2, tá? Mas vamos botar aqui e entender como é que se dá a forma de impregnação dessa lesão maior, tá? Você vê que é uma lesão que não tem muita hipervascularização, que ela vai ganhando progressivamente contraste e de uma forma bem heterogênea, tá? Então, juntando lesão no fígado, pelo menos duas, né, lesão no pâncreas, tá? E questionava lesão no duodeno, eu fiquei meio perdido, confesso a vocês, mas assim, pensei internamente como o tumor neuroendócrino. O tumor neuroendócrino, ele dá esse tipo de apresentação, tinha um certo grau de restrição de fusibilidade da água, mas longe de querer bancar algum determinado diagnóstico aqui, tá? E sugeri, falei para o cara, não tem como, você vai ter que biopsiar, beleza? Então, vamos ver o que deu nessa situação, tá? Então, ó, em resumo, né, a gente botou exatamente isso aqui, ó, duas lesões hepáticas de aspecto tumoral, uma amplamente dominante, que era aquela do lobo esquerdo, duas lesões pancreáticas, uma duodenal, tá? Todas de aspecto tumoral. E a gente questionou implantes e, obviamente, pela lesão hepática ser a dominante, a gente, pô, será que o primário é no fígado? Tá? Então, a gente questionou isso. Esse paciente foi uma biópsia e o que veio nessa biópsia? Leiomiosarcoma de provável origem da parede vascular do vaso, tá? Então, é o segundo caso que eu já vi sobre leiomiosarcoma hepático, os dois com a mesma etiologia de origem vascular. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. Leiomiosarcoma primário do fígado, esse foi o diagnóstico final, né, que foi interpretado sobre o caso, com doença secundária para outros locais, tá? Tumor extremamente raro, a maioria da literatura coloca menos que 1%, tem uns poucos artigos que colocam com 2%, os tumores malignos hepáticos, a apresentação mais comum é de doença secundária. Leiomiosarcoma no pulmão, no útero, no tubo gastrointestinal, que chega ao fígado. Tem 60 casos escritos de leiomiosarcoma primário hepático, artigo de 2020, tá bom? Então, ocorre a origem dela, células musculares, onde tem músculo no fígado, é parede vascular e ducto biliar. A maioria das vezes é parede vascular, tá? É um diagnóstico de exclusão e é importante e imperativo você ter imunohistoquímica do seu lado, como foi feito nesse caso. Tem que ter positividade para isso aqui, ó, desmina, vimetimina e actina de músculo liso, e ser negativo para o CKIT. CKIT é o do GIST, tá? O que dá positividade para GIST. Então, você excluir GIST nesse paciente, CKIT era negativo para CKIT, tá? Então, a apresentação por imagem, infelizmente, ela é inespecífica, uma lesão heterogênea, sólida, pode ter necrose, pode ter sangramento, pode ser mais ou menos vascularizada, tá? Você tem que interpretar como uma lesão tumoral que merece uma correlação patológica. Sexto caso clínico, essa foi o seguinte, eu errei 2 vezes essa lesão,
Tá? Então, eu queria mostrar para vocês. Inclusive, eu apresentei esse caso aqui para vocês. Não falei que estava fechado o diagnóstico, mas mostrei a minha hipótese diagnóstica desse caso. Tá? Então, em resumo, gente, era uma paciente, ó, vou passar resumidamente para vocês. 19 anos, fazia uso de pílula anticoncepcional por 3 anos apenas, procurou algumas patologias ligadas por conta de dor abdominal, tinha uma massa abdominal com aumento de volume abdominal importante, tá? Ela procurou alguns clínicos e hospitais, fez um quadro infeccioso numa dessas internações, tá? Tinha um emagrecimento importante, ela tinha 41 quilos, tá? E o meu diagnóstico para essa lesão, que eu vou mostrar para vocês, eu não sei se vocês lembram desses slides, era um de hemangioma com nível líquido-líquido, tá? Que geralmente são lesões grandes de hemangioma, eles formam um nível líquido-líquido, quando você injeta demora muito para impregnar, tá bom? Inclusive mostrei aqui artigo que eu tinha colocado, enfim, né? Falei um monte de coisa, mas não é hemangioma com nível líquido-líquido e, obviamente, eu vou mostrar para vocês, retornar aqui e mostrar para vocês o que era a lesão. Tá? Então, ó, não sei se vocês se lembram dessa lesão, era uma lesão, uma massa hepática bizarra, grande, um sinal bem elevado em T2, por isso que me remeteu à possibilidade de ser um hemangioma, com um aspecto heterogêneo, tem piscina em T2, mas é bem heterogêneo, tá? Essa lesão foi inicialmente biopsiada e depois operada, tá? Eles fizeram uma cirurgia fantástica, eu até vou voltar nesse caso, porque tem um aspecto pós-operatório interessante, né? Mas hoje, infelizmente, não vai dar para a gente explorar. Olha a ponderação T2, tá? Comprimi o estômago, uma lesão bem grande, tá? E talvez eu caia um pouquinho na possibilidade, porque como eu vi fase tardia, né? Achei que pudesse ter, deixa eu ver, pegar um bem tardio dela. Achei que pudesse ter uma impregnação meio globuliforme aqui, tá vendo? Isso aqui é impregnação numa fase bem tardia dela, tá? Né? Eu até sugeri que se repetisse o exame, o primeiro foi com contraste apatobiliar, eu sugeri, não, façam sem contraste apatobiliar, faça sequência de 1 hora, né, de tardia, então essa era bem tardia com impregnação globuliforme. Tá? Então vamos ver o que é essa lesão. Não era uma hemangioma com nível líquido-líquido. Diagnóstico final, sarcoma embrionário hepático. Tá? Então, ó, o sarcoma embrionário hepático, gente, esse artigo é da Radiographics, legal, ele traz os melhores caras do AFIP, então ele apresentou isso, fez uma revisão de literatura. É uma lesão de criança, habitualmente de criança, mas ela pega também adulto jovem, tá? Então, está no contexto de 19 anos perfeitamente. Habitualmente, até 12 anos ocorre, mas você pode pegar em fases mais adultas, tá? Tem crescimento variável, predominantemente cística a lesão. E olha que ela pode ter material gelatinoso. Esse material gelatinoso, que eu acho que eu caí ali na heterogeneidade do meu hemangioma, tá? Então, toda vez que você pega uma lesão cística complexa, que ela não fecha critério diagnóstico para as lesões císticas habituais, no paciente de menor, de mais baixa faixa etária, tem que botar pelo menos como diferencial, né, esse tipo de sarcoma, tá bom? E saideira, um casinho bem rápido, tá, que eu quero explorar, principalmente a questão desse edema da parede da vesícula biliar, tá? Era uma paciente que chegou lá no Baradó, feminina, 28 anos, obesa, entrou com quadro de epigastralgia, de forte intensidade, náusea, distensão abdominal, acompanhava com gás, fazia omeprazol e buscopan, exame físico dura palpação, principalmente nesse quadrante superior direito. Repara que ela não tem leucocitose e ela não tem PCR aumentado, tá? Ela fez ultrassom, ó, isso daqui, gente, é a parede não é a vesícula não, isso aqui é a parede da vesícula. Vocês vão ver que ela tem cálculo, ó. Aqui está o cálculo, isso aqui é a parede da vesícula. E aí, ó, a parede de 1,1. A parede normalmente tem 3 milímetros, né? Ela está quase que 4 vezes o tamanho da parede normal. Então, foi descrito e foi sugerido a possibilidade de colicite, até por esse espessamento paretal, né? Chegou com dor, quadrante superior direito. Aí, geralmente, a gente faz o exame de imagem antes do laboratório, então o colega nem tinha informação no laboratório. Então, vamos ao caso. Então, ó, quero mostrar essa TC aqui para vocês. Então, inicialmente ela fez uma TC e depois ela fez a ressonância, tá? Então, na TC, queria chamar a atenção dessa vesícula biliar. Queria que vocês interpretassem como deve ser interpretada essa vesícula biliar. Na verdade, gente, o que a gente vê aqui não é líquido perivesicular,
Isso aqui é um edema parietal da vesícula. Isso aqui é líquido no intertício da submucosa da vesícula, tá? Repara que tem alguns vasos de permeio, ó. Isso não é um líquido livre. Repara que não há densificação da gordura adjacente, pelo menos nessa tomografia aqui. Ela fez 2 tomografias, uma em sequência da outra, tá? Nessas situações, gente, de edema parietal tem algumas causas, tá? E a colecistite aguda não é uma das mais frequentes, não. O que eu vejo estatisticamente mais comum a isso aí é hepatite viral aguda tipo A, tá? O paciente ele faz o processo inflamatório hepatobiliar e ele faz um mega edema. Dengue dá esse edema parietal. Já vem insuficiência cardíaca, já vem pancreatite aguda, já vem doença infecciosa, já vem pielonefrite, já vem diverticulite com resposta inflamatória sistêmica, tá? Vou mostrar já aqui a ressonância dela, para a gente antecipar. Então, aqui, ó, o problema é que essa paciente, além de tudo, ela tinha cálculo. Então, ela era uma paciente cirúrgica, tá? Microcálculo desse tamanho aqui são os cálculos mais perigosos que tem. Eles podem migrar e eles fazem coledocolitíase, como ela tinha, ó. Possivelmente a dor dela era pela coledocolitíase, tá? E ela também começou a apresentar uma infiltração da gordura que ela não tinha, pelo menos no primeiro exame, tá? Então, será que ela estava evoluindo para uma colecistite aguda? Tá? Então, aí teve a indicação de cirurgia, mas o exame inicial, ela sem laboratório, eu quero que vocês interpretem isso não como colecistite aguda, e sim como um edema parietal da vesícula biliar, que tem um amplo diagnóstico diferencial, tá? Não necessariamente cirúrgico. Essa paciente com essa apresentação, ela é primeiro CPRE, que foi feito, e segundo, colecistectomia, tá? Então, vou voltar ao caso. Então, ó, fez tomografia 1 e 2, a gente botou basicamente o edema parietal da vesícula, mostrei já a ressonância para vocês. Então, o que a gente botou aqui? Tinha colelitíase, que tinha coledocolitíase, que tinha um edema parietal submucoso exuberante, e por ter começado a ter infiltrado líquido, a gente considerou, ó, será que está virando uma colecistite aguda associada? Então, na cirurgia, o que o cirurgião encontrou? Uma vesícula com pouca hiperemia, perante o que ele encontrava, algumas áreas de aderência e algumas áreas de aderência, principalmente no hilo hepático. Foi para a patologia, essa vesícula, o que veio? Ó, colecistite crônica. Então, era muito mais o processo crônico, insidioso, que superpôs possivelmente durante essa evolução do processo inflamatório. Tá bom, gente? Mas queria que ficasse marcado aí esse edema parietal de vesícula biliar para vocês não caírem direto como isso é colecistite. Ok? Gente, era isso que eu tinha para apresentar. Em breve, esse material aí vai estar na sociedade, vai estar também no canal Radiologia, seja pelo YouTube ou pelo Instagram. Até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.